Ok? Então, pedimos desculpa, que houve um problema na transmissão aqui, no Facebook, na internet. Então, voltando ao que nós estávamos conversando, o trombone é um instrumento muito peculiar dentro do sistema da orquestra sinfônica, das bandas sinfônicas, né? E a gente considera um instrumento nobre dentro do sistema musical. Ok? Então, gostaria de pedir ao meu estimado aluno Gabriel para que ele mostrasse o primeiro trombone, que é um trombone simples, ele não tem o rotor, né? Depois nós vamos mostrar o rotor, esse é um instrumento da marca Com, né? Ele tem um êmbolo, é um trombone tenor, tá? Onde ele pode mostrar o vocal, que ele é feito de uma taça, né? Pode soprar aí, só o vocal. Tá? Isso, então com a vibração do lábio, o instrumento vai ocorrer o som no instrumento. Aí ele coloca ali, agora ele vai abrir, porque a vara ela tem dois sistemas de encaixe. Olha lá, ele abriu, tá? Onde formam-se a partir da segunda posição, formam 6 posições, mais a posição fechada, formando 7 posições do instrumento. Toca, por favor, uma escala aí de si bemol maior, por favor. Muito bem. Então, esse é o trombone tenor simples com a campana 36, que é uma campana menor, né? E esse instrumento é usado muito para o jazz. Jazz, que é um instrumento mais sonoro, que emite mais som, né? Então aí, depois disso, então, vem um trombone com a campana maior, o sino maior, ali. Esse já é um 42, tá? E ele tem um rotor. Isso, e aí ele tem duas afinações, si bemol e fá, tá? Então eu vou tocar com ele, nós vamos fazer então uma escala. Aqui eu também tenho um trombone aqui, ó, dentro do sistema, um rotor, vocal, certo? Então vamos fazer uma escala em terça, para que vocês possam entender. Esse é o som dos instrumentos. Então, dentro da orquestra, do sistema da orquestra sinfônica, que é o que nós estamos evidenciando aqui, a orquestra possui 3 trombones, que é o trombone tenor, primeiro trombone tenor, segundo trombone tenor, ou trombone alto, primeiro trombone alto, segundo trombone tenor, e o trombone baixo, que é um trombone muito especial e muito peculiar, que tem 3 afinações, si bemol, fá, ré ou sol. E ele tem a campana também um pouco maior, para a emissão dos graves, que ele trabalha muito junto com a tuba, na mesma linha 1/8 em relação à tuba, e aí então forma esse conjunto. E em outros conjuntos, que é a banda sinfônica, ele pode trabalhar com 4 trombones, primeiro, segundo, terceiro, e o 4º trombone seria o trombone baixo. Tá? Bom, seguindo aqui, eu quero conversar também, apresentar aqui um instrumento um pouquinho menor aqui. Ó, esse aqui é um trombone de pistos. Lá em 1800, né, todos os instrumentos graves da orquestra, ele era com chave. Com chaves, uma espécie de... parecido com o sistema dos saxofones. Vou dar um exemplo aqui bem claro, assim, para que o pessoal possa entender. Então, num instante, começaram então a produzir os instrumentos com pistos. Tá? Então aqui eu tenho um pequeno exemplo. Aqui é um trombone em dó,
trombone pequeno, tá? E ele tinha lá o nome de sacabucha, tá? É um instrumento que a partir daí de então, quando eles conseguem projetar esses instrumentos, que aí surge a tuba, surge o eufônio, o trombone de pistos, e esse instrumento então ele passa a ser usado muito mais pelas bandas marciais, por exemplo. Hoje em dia as bandas marciais usam muito esse instrumento, tá? Então isso aqui, então vou fazer um solo aqui, ó. Então esse é o som do instrumento do trombone de pisto, certo? Então gostaria então que o meu aluno Guilherme tocasse uma melodia, um estudo de um autor importante, que é o Rochu, é isso? Uhum. Que são um dos grandes pensadores que compõem músicas especiais para o trombone. Então, a parte melódica, o trombone vai para a orquestra e toca no sistema harmônico, como ele é um instrumento solista também. Então, aqui nós estudamos essa parte. Então, por favor. Então essa é uma melodia simples, faz parte do repertório do trombone. Então gostaria também que o Guilherme tocasse um pouco do grave do trombone. É isso aí. Então, apresentamos então o trombone, que é um dos instrumentos importantes dentro do sistema da orquestra sinfônica. Além dos outros, trompetes, trompas, trombones e depois a tuba. Tá? Muito obrigado. Agradeço. Então agora eu troco a posição, né? E aqui apresento o meu aluno, Gabriel, né? que estuda tuba, né? Um aluno dedicado dentro do sistema da orquestra, dentro do sistema do projeto. Ele tem se desenvolvido muito, como tanto quanto o Guilherme, que eu havia falado, né? Então nós temos aqui a tuba, que é um instrumento, é um dos instrumentos mais novos do sistema da orquestra. Então, ele é após o Hofklade e o trombone basse, né, que são os instrumentos graves do sistema antigo. Então, foi projetado um instrumento que pudesse organizar o sistema grave da orquestra, né? Porque, por exemplo, nas cordas, nós temos violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, do agudo para o grave. E dentro do sistema do sistema dos metais, por exemplo, temos os trompetes, os trombones, as trompas e a tuba, que são os instrumentos mais graves. Então, é um instrumento pesado, um instrumento que exige uma técnica muito importante do sistema de ar do corpo, né? Aliás, todos os instrumentos têm. Então, Gabriel, eu gostaria que tu apresentasse para nós o bocal. Eu também quero apresentar,
mostrar aqui, bocal, olha aqui. Esse bocal aqui, ó, né, eles têm um sistema maior. Vira assim, Gabriel, ó. Isso, para que o povo possa olhar lá. Então, a parte de dentro aqui, ó. Então, parece uma taça, né? Parecido com uma taça. Então, a partir daí, igual ao trombone, tem a vibração do lábio, e aí coloca-se no bocal, e aí vai haver a vibração. Faça aí para nós, por favor. Isso. E aí então a história da tuba, ela vem então a partir de 1800, então ela começa a ser pensada, ser projetada, né, até chegar nos dias de hoje com esse desenho aqui. Nós temos uma tuba que tem 3 pistos, tem outras tubas que tem 4 pistos, e ela é para o lado esquerdo, né? Aqui eu tenho uma outra tuba, quero mostrar aqui, ó, que ela também vai para o lado ao contrário, ó, como vocês estão vendo, ao contrário. Pisto também, 4 pistos, aliás, 3 pistos essa aqui também tem, tá? Então, quando surge essa evolução dos instrumentos de pistos, então é o trombone de pistos, a tuba, o eufônio, mais adiante. Então, no século XIX, ela cresce muito dentro do sistema dos instrumentos. Aqui eu tenho outra tuba, que ela fica igual a do Gabriel, mas ela tem os rotores aqui, ó. São 4 rotores, tá? Para desenvolver o sistema das músicas. Então aqui, aquela tuba é uma tuba em dó, em si bemol, e essa aqui é uma tuba em dó. Que dentro da nomenclatura das tubas são a tuba em fá e a tuba em mi bemol, que são as tubas baixas, e essas aqui, tuba contrabaixo, que elas são as mais graves. Tuba em dó e depois a si bemol, que é a tuba mais grave. Essa é uma tuba 3/4, aquela também 3/4. Aí nós temos as 4/4, 5/4, né, que são as tubas maiores para nos trabalhos em uma orquestra onde tem bastante instrumento que precisa um sistema sonoro muito intenso. Ok? Vamos fazer uma escala? Então vamos fazer uma escala. A escala de Dó maior. Fazer a escala de Dó maior. Pode ser. Você começa na tônica ou eu? Isso. Eu começo na tônica e tu começa no Ré. Tá? 3, 4. Então, esse é o som do instrumento. Tá? Então, vários autores importantes fizeram músicas e melodias, solos para tubas de acompanhamento com piano, com orquestra sinfônica, para banda sinfônica. Então, ele é um instrumento para fazer a parte harmônica dentro da orquestra ou do grupamento, como a banda sinfônica ou a banda de música, ou o quinteto, como ele é um instrumento solista, né? Vai para frente da orquestra e desenvolve um trabalho muito interessante. Então nós temos Vaughan Williams, por exemplo, que é um autor contemporâneo, que escreve obras maravilhosas, assim como Blasevich. Ele desenvolve também estudos e métodos importantes para que o músico consiga desenvolver e trabalhar a parte sonora, a parte da embocadura, né? Existe no Brasil atualmente vários pesquisadores importantes fazendo trabalhos de mestrados, de doutorados dentro desse sistema.
A tuba, então, se descobre dentro do sistema brasileiro. Ela estava um pouco escondida há algum tempo atrás, mas atualmente ela está em evidência. Temos vários músicos, colegas nossos, amigos nossos, trabalhando dentro. Então aqui eu quero, nesse momento, fazer um dueto, junto com o Gabriel, né? Dueto do Roger Jones, que é um autor importante também, que se preocupa muito com a evolução do instrumento. Ok? Então vamos lá. Esse aqui não. Ok? Então, essa foi a apresentação da tuba, do trombone antes, da tuba, tá? E espero que todos gostem e se interessem, os pais, os alunos, e aproveitem essa oportunidade que é dada a nós de fazer um grande trabalho dentro da Orquestra Jovem, dentro desse sistema. Ok? Muito obrigado. O professor Telmo, então, vai. Eu preciso que eles saiam de perto, porque eu estou sem máscara para poder falar melhor. E vou sentar aqui nessa cadeirinha, vamos ver se fica bom. Vamos tirando as estantes daqui, ó. Eu, como sempre, sou muito atrevido e gosto de me arriscar. Então eu vou contar uma historinha interessante para vocês, né, que eu ouvi de um tubista. Havia um colega da turma dos tubistas que tomava uma coisinha um pouquinho a mais, né, calibrava um pouco o pneu muito ar. E um dia de noite, ele saiu, na volta de manhã, ele falou para o companheiro dele, disse, sabe que eu ontem de noite estava num bar, etc., e precisei fazer um xixizinho, né? Era um banheiro dourado. E hoje eu vou descobrir esse banheiro dourado. De noite ele saiu atrás do tal banheiro dourado. E andou. Até que num momento ele chegou no bar onde ele tinha estado, que tinha música ao vivo. E estava lá o pobre do tubista com a tuba na mão. Ele disse, achei o banheiro dourado que eu tinha usado. Quer dizer, é o fim da picada, né? Mas essas coisas acontecem na nossa vida real. Eu vou chamar para ficar aqui comigo o maestro Davi, para nós podermos
responder algumas coisas, algumas dúvidas que por acaso apareçam. E eu vou, eu vou fazer a primeira pergunta para o maestro Davi. Se ele não souber, a gente pergunta para o Marco ou para o Gabriel, que ainda estão por aqui perto. Vocês viram que no outro dia eu fiz um barulho aqui, assim como se fosse um cavalo, né? O cavalo faz aquele negócio. Mas eu sei que o que produz o som no bocal do instrumento de metal é essa vibração de um lado contra o outro. Minha pergunta é a seguinte: do trompete, temos um trompete piccolo, né? Que é um trompete pequenininho. É verdade que essa pressão e essa vibração do ar tem que ser muito mais estreita do que na tuba? Sim. Eu imagino isso, né? Sim, muito mais. Sim, a pressão é maior, sim, por causa do instrumento menor, né, maestro? O bocal também é menor, né? Então tudo proporcional ao tamanho do bocal. Então esse instrumento agudo, ele vai exigir mais pressão. Isso. Então quer dizer que na prática, não sei se eu consigo fazer, mas seria assim, o mais agudo possível para conseguir as notas agudas. E o cavalo, né, é o tubista, fazer aquele negócio assim. Mais Beleza, entramos. É isso aí. Tem uma pergunta aqui do Vinícius Prades, que é o nosso professor de flauta, que já esteve aqui, e ele pergunta sobre o bombardino. Se o bombardino foi o meio do caminho, né, entre tuba, trombone. Existem muitas classificações de instrumentos. É o nessa... bombardino, eufônio, o tuba tenor, né? Já o instrumento menor e exatamente o intermediário, né, entre o trombone e a tuba, porque ele toca trechos mais rápidos, né? Mais agudos também, então necessário foi criar esse instrumento menor, né? Tamanho, velocidade do ar, né? Tudo é mais rápido para tocar coisas com mais destreza, né? Na banda toca muito junto ali com saxofone tenor, então eles tocam trechos às vezes bem rápidos, então um bombardino ou eufônio é esse instrumento que fica nesse meio termo. Certo. Traçando um paralelo, né, para quem tem um pouquinho mais de intimidade, né, a gente vai nas cordas do violino até o contrabaixo. Então a vibração da corda do violino, que é um arco, né, como a viola de arco, o arco faz uma fricção na corda e a corda vibra. No violino a vibração é muito pequenininha, porque é um instrumento melódico agudo. À medida que vai aumentando o tamanho do instrumento, que depois vocês vão conhecer, porque certamente nós vamos fazer nossas lives sobre os instrumentos de corda, né? A vibração da corda vai ficando mais larga, até chegar no contrabaixo. Então esse eu acho que se produz também no instrumento de sopro, né? Sim. E nós temos até um fato curioso, porque tem o nosso Ângelo, que eu consegui convencer, com muito esforço, a estudar trompa. Porque a trompa é um instrumento difícil também de conseguir alunos. Mas o apelido dele na orquestra até hoje é Bombardino, porque ele tocava bombardino na banda do Julinho. E ele queria muito tocar bombardino, não queria ir para a trompa. Eu digo, não, mas vem cá, faz um favor para mim, experimenta a trompa. Ele disse, não, maestro, mas eu gosto do bombardino. Eu digo, mas eu não precisa deixar de gostar do bombardino, mas vai estudar trompa. Hoje é um ótimo trompista. Exato. Que toca conosco, né? Talvez até pela influência do bombardino, ele gosta mais de fazer a segunda trompa ou quarta trompa. Ele é mais voltado para a região grave da trompa, né? Mas é ótimo, é muito bom. Então vamos ver se aparece mais alguma dúvida que queiram perguntar, né? Nós estamos aqui à disposição para isso. Até interessante, maestro, que o senhor colocou a questão das cordas. Esse trabalho que as cordas fazem, né, de flexão do arco, e o sopro faz com o apoio do diafragma, né, a emissão do ar, do som, o apoio. Então esse apoio, tudo que as cordas fazem com o arco, né, os sopros eles fazem com essa coluna de ar, a pressão, para produzir o som.
Interessante nessa comparação. Vou fazer mais uma pergunta que eu acho interessante, porque eu me espantei quando vi pela primeira vez. O camarada conseguiu tocar sem respirar, aparentemente, claro. Sem respirar ninguém vive. Mas existe uma técnica, pelo menos o que eu vi fazendo isso era o oboísta, de respirar, e, quer dizer, inspirar o ar ao mesmo tempo que está expelindo pela boca. Isso. Então é uma espécie de recarga, como se tivesse um compressor ligado, né? Isso, respiração circular. Existe isso mesmo, né? Existe, é verdade. Isso, muito utilizado. Músicos de música popular também utilizam muito a respiração circular. Mas se a gente for tentar fazer mais difícil. É bem difícil, tem toda uma Para técnica. quem estuda isso aí, precisa Sim. muita dedicação para ser feito. Não tentem fazer bem demais, que são capazes de morrer sem ar, né? Não vão fazer nenhuma barbaridade. Sim. Mas acho que é interessante, são particularidades, né, de cada instrumento e que chamam a atenção. A gente olha e, por um lado, parece muito fácil, né? Uma apresentação do instrumento, ou do grupo, ou da orquestra, não mostra o trabalho todo que existe por trás dessa apresentação, né? Então é muito comum a gente dizer, mas que profissão maravilhosa. Chega no palco, tem aplauso, claro, essa é a parte maravilha, a parte muito boa, né? Mas existem muitas horas de reclusão, muitas horas em que a gente precisa abrir mão de muita coisa para poder se manter em forma do seu instrumento. E isso é um processo que não tem fim. Não existe, por exemplo, um momento em que a gente diga, eu agora estudei e aprendi tudo, e eu vou colocar em prática. É como um atleta, né, de ponta, um atleta de excelência. Precisa estar sempre em forma e treinando, e se condicionando para isso. A partir de que idade pode-se começar a tocar trombone? Daniel Tim, que é o nosso professor de violino, está perguntando isso aí. Não serve só para o trombone, né? Mas nos instrumentos de sopro, a partir de que idade a criança pode começar? Isso é muito varia muito, né, maestro? Nós temos que ver também a questão do tamanho do instrumento, nós temos que conseguir um instrumento que... Existem trombones, instrumentos menores, né? Não, Que a no gente caso, pode... o trombone de pisto. Sim. O trombone de pisto seria um exemplo para iniciar. Este aqui, ó. Esse aí, ó. Porque ele é Esse que eu vou pequenininho levantar para assim. vocês, ó. Esse é um exemplo para iniciar. Esse seria um bom trombone para iniciantes. O aluno não teria a questão do braço, né? Esticar muito, porque ele precisa de um bom espaço, braço comprido, para conseguir fazer as posições ali na vara. E o trombone de pista aí seria mais fácil dele iniciar. A minha pergunta, por não saber mesmo, é se a gente pode estabelecer um termo de comparação com as cordas, porque principalmente a partir da popularização do Suzuki, do método Suzuki do Japão e nos Estados Unidos, onde começou mais essa prática, as crianças começaram a brincar com o instrumento e se ultrapassou uma dificuldade que existia, em que a criança muito pequena era obrigada a estudar o instrumento e ela ficava um pouco revoltada, porque não é fácil estudar o instrumento. Então, através do Suzuki, se fez música de uma forma lúdica, a criança brincando e fazendo música, tocando uma música, já na segunda, terceira aula, tocando aquele tal Brilha, Brilha Estrelinha, né? Twinkle, Twinkle Little Star, que foi uma descoberta, não por acaso. Aquelas figuras rítmicas e melódicas foram pesquisadas pelo Suzuki, elas aparecem praticamente em todos os continentes. É uma linguagem universal. Então a criança tem uma facilidade enorme para captar essa música e reproduzir. Então eu pergunto, se no instrumento de sopro, por exemplo, uma criança bem pequena, mesmo de 2 anos, 3 anos, já poderia começar a brincar com o instrumento, ou a mecânica é diferente, ele precisa já ter uma resistência física mínima para poder começar? Eu acho que muito pequenos assim não seria o ideal, né? 3 anos, a questão do sopro, né? Já envolve mais uma questão mais física, né? Quer dizer que, na verdade, o caminho das pedras.
o instrumento de sopro é a flauta doce. Flauta doce, Com exatamente. musicalização, Um né? instrumento lúdico ideal para a criança começar já o sopro. E aí, é o instrumento ideal, não adianta. Nós tivemos até um bom exemplo aqui com a nossa aluna de fagote que tocou ontem, a Sofia, que toca muito bem fagote, mas ela fez a sua formação de musical até num projeto muito bacana, o projeto Prelúdio, que é muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Né? Tudo foi feito com flauta doce. E é claro que se ela tivesse 3, 4 anos de idade, eu tive 2 aulas de fagote na minha vida, num festival. Eu sempre gostei de me inteirar, né, de ver o que acontece. No final da segunda aula eu não conseguia falar, porque o músculo daqui é muito sacrificado. Então precisa já ter uma resistência física. Sim. Então aí a gente está entendendo mais ou menos as mecânicas, as diversas mecânicas dos instrumentos, né? E as dificuldades naturais. Eu vou ler aqui, ó. Aqui a pergunta é sobre o que significa um concerto, né? Na verdade, a palavra concertare, né, que vem do latim, vem do italiano, quer dizer se encontrar, trabalhar em conjunto, né? Produzir um trabalho de equipe. Eu acredito e defendo muito que o grande conjunto, como é o caso de uma banda grande, ou de uma orquestra sinfônica ou filarmônica, que nós já vimos que não tem diferença, é um dos exemplos mais perfeitos de trabalho em equipe. É difícil de se encontrar um trabalho tão representativo da equipe como o trabalho da orquestra na sua execução. Às vezes, que destrói o trabalho de todos. Então, toda a mecânica dos ensaios, das apresentações, é baseada nesse trabalho de equipe. E concertare, quer dizer, concertare é se unir e fazer uma apresentação. A gente fala até no Concerto das Nações, por exemplo, sobre a ONU, né? Onde lá existe o Concerto das Nações. O que é o concerto? É essa união, essa chegada para atingir um objetivo comum. Exato. Então esse é o concerto, tanto faz do que seja, né? O conjunto menor é mais simples, o conjunto maior tem certa dificuldade, e a partir de um momento na história da música começou-se o uso do maestro. Eu até vou responder, essa é uma pergunta muito comum também que acontece, porque eu passei a minha vida inteira quase sendo Spala. E aí perguntar, o que é Spala? O que se chama Spala, o primeiro músico da orquestra? Porque antes da existência do maestro, o músico que ficava na frente da orquestra, que é o primeiro violinista que está lá, ficava assim, ó, de frente para a orquestra e de costas para o público. Spala é isso aqui, ó. Então isso era o que o público enxergava. Com o advento do maestro, todos nós que estamos dentro de uma orquestra olhamos para o maestro e ficamos de lado para o público. Mas então a figura do Spala era essa. Com a complexidade musical que foi se estabelecendo, principalmente a partir do período clássico, começou a se tornar mais útil o maestro. E também é uma discussão antiga como a fome, né? Se o maestro serve para alguma coisa mesmo ou só para atrapalhar. Tem orquestras que tocam apesar do maestro. E tem orquestras deficientes que, através do trabalho de um ótimo maestro, conseguem produzir milagres. Então tudo isso é verdadeiro. Na banda eu acho que funciona por aí, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Então são perguntas muito recorrentes, né? Que a gente sempre ouve e que é interessante que as pessoas tomem conhecimento. Eu vou contar uma história real. Um maestro português que vinha muito ao Brasil, chamado Silva Pereira. E no Rio de Janeiro, ele regia muito a OSB, a Sinfônica Brasileira. E em Porto Alegre, a OSPA. Contam como verídica a história de que ele estava no camarim durante o intervalo da orquestra. Entrou o inspetor e disse, maestro, terminou o horário do intervalo. Chama os músicos para voltar? Ele disse, não, por favor, chame a orquestra inteira. Então o que quer dizer? Na orquestra também tem enganador. Né?
Mas existem outras historinhas que talvez a gente em outro momento possa contar que falam também do maestro, né? Mas hoje, como eu sou maestro e não sou mais violinista, por até um problema neurológico na mão esquerda, etc., então não vou falar mal do maestro hoje, mas quando nós conversarmos sobre as cordas, eu vou contar umas historinhas de maestro para você. Não sei se a gente pode acrescentar mais alguma coisa, se alguém tiver alguma pergunta mais urgente para fazer. Espero que a gente tenha respondido assim as coisas mais usuais, né, da apresentação, sobre o concerto, sobre os instrumentos. Nós queremos agradecer a atenção daqueles que estiveram conosco aqui nessa live e queremos deixar bem claro que isso aqui é um trabalho que deverá continuar. Hoje, durante a nossa live, o governador do estado está comunicando à sociedade sobre os novos protocolos e talvez aconteçam algumas alterações. Então nós vamos esperar essas determinações, vamos respeitar as normas que vão ser colocadas e vamos continuar fazendo como estamos fazendo até agora. Aulas via internet, né? Nós temos diariamente esse tipo de atividade e vamos tentar fazer essas aulas por aqui, né? Para poder ajudar e sempre continuar construindo nesse sentido. Aqui chegaram duas perguntas. Uma delas já foi colocada: qual é a diferença entre orquestra filarmônica e sinfônica? Como quem perguntou não deve ter estado na outra. Então, a orquestra filarmônica era, no passado, uma orquestra mantida pela iniciativa privada. E a orquestra sinfônica era uma orquestra mantida pelo poder público, uma orquestra estatal. Isso funcionou até um determinado momento. Depois isso se perdeu completamente. Então eu citei até os exemplos. A Filarmônica de Berlim, por exemplo, é uma orquestra estatal. O governo alemão subvenciona suas orquestras diretamente. E a Orquestra Sinfônica de Chicago, por exemplo, já funciona no sistema dos Estados Unidos, onde ela é financiada pela iniciativa privada através de renúncia fiscal. Mas o governo não interfere diretamente na administração. Então, na verdade, hoje não existe diferença nenhuma. Tecnicamente, os instrumentos são os mesmos, a formação é a mesma, tudo funciona igual. Agora, o Eric fez uma pergunta ali sobre quem inventou a batuta. Essa é uma boa pergunta. Talvez o primeiro regente conhecido foi um francês chamado Jean-Baptiste Lully. E a batuta, na época, não era bem batuta, era um bastão. Um bastão que era batido no chão. Então eu vou aproveitar para falar mal agora. Isso fez tanto mal que o Lully, que foi o primeiro maestro, morreu de gangrena porque ele deu uma pancada com o bastão esse no pé, no próprio pé. Então dizem as más línguas que foi por ser maestro. Né? Judiou tanto dos músicos que ele próprio se liquidou com uma bastonada no pé. Mas isso evoluiu, claro. Naquele primeiro momento era uma batuta que era batida no chão, tipo um metrônomo. Então se ouvia aquele pou, 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 para os músicos todos tocarem no mesmo tempo. Isso evoluiu, né? O bastão, esse não era a melhor das ideias, e isso se reduziu para pode me alcançar a batuta que está dentro da minha sacola ali, vou mostrar para vocês. Se reduziu a uma extensão do braço ou da mão. Então nós vemos, por exemplo, que na regência coral é muito raro que se use batuta. A regência coral usa as mãos. Né? E na regência orquestral, com uma distância grande, então essa aqui, ó, é a batuta. Existem vários formatos, mas em princípio o tamanho é mais ou menos o mesmo sempre, né? E ela representa o código de sinais. Por exemplo, marca 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3. E através desse gesto, até da cor branca, os músicos todos, por mais distantes que estejam, conseguem visualizar e tocar junto. Verdade? Na banda se usa também batuta, sempre. Né? Os conjuntos grandes
se justifica o uso da batuta. Mas tem alguns maestros nas sinfônicas que também não usam batuta. Preferem reger com as mãos e se compreende perfeitamente, né? Eu já trabalhei com alguns que não usavam batuta e eram muito bons. Então acho que respondemos. Vamos ver se alguém mais perguntou alguma coisa. Vou responder uma coisa que ninguém perguntou. O meu nome é Telmo Jaconi. Eu sou maestro da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Davi? Maestro Davi Coelho, maestro da Banda Municipal de Porto Alegre. Então nós terminamos de nos apresentar. Vamos agradecer realmente e vamos encerrar. Ótimo! Esperamos nos encontrar aqui na próxima live, que nós vamos anunciar pelas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos pela colaboração.